Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo capítulo 66 e versículo 18. Ou seja, se eu considero a iniquidade no meu coração, se eu acalentar o pecado no meu coração, literalmente, se eu vi iniquidade no meu coração, ou seja, se eu me entreguei a um propósito de iniquidade, se eu tive um fim perverso em vista, se eu não estava disposto a abandonar todo o pecado, se eu apreciei na minha vida um propósito de poluição de algo errado. O significado não é literalmente se eu vi alguma iniquidade no meu coração, pois ninguém pode olhar para o seu próprio coração e não ver que ele é contaminado pelo pecado. Mas o texto vai no sentido de se eu apreciei na minha alma, se eu me alegro com o pecado, se eu me regozijo pelos meus pecados passados, se eu estou a pretender cometer pecado novamente, se não estou disposto a abandonar todo o pecado e ser santo, o texto diz, o Senhor não me vai ouvir. Ou seja, Ele não vai considerar responder à minha oração. A ideia é que, para que a oração seja ouvida, respondida, deve haver um propósito de abandonar todas as formas de pecado. Este é realmente um princípio grande e o mais importante em relação à oração. Se existe o amor ao mal no seu coração, se ele tem um propósito estimado de iniquidade, de pecado que não está disposto a abandonar, se existe algum pecado, por menor ou maior que possa parecer, que ele não esteja disposto, que não estejas disposto a abandonar, Deus não pode ouvir a tua oração. Não podes esperar que Deus ouça a tua oração, porque Ele não pode, aliás, ouvir a oração quando ela não está, quando o pecador não está arrependido e confessa diante do Senhor o seu pecado. Toda oração, para ser aceitável diante de Deus, deve estar conectada a um propósito de abandonar todo o pecado. Sabe, o pecado nos afasta de Deus. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós nos dedicamos a Deus, o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor nos ajuda. Por que é que Deus não responde às nossas orações?